A fortaleza de Guaita impressiona pela sua altura. Ela se ergue a 200 metros acima do nível do mar, oferecendo vistas deslumbrantes das redondezas. Por trás de suas muralhas escondem-se muitos segredos, já que foi construída no século XI e, ao longo dos séculos, serviu de proteção para os habitantes de San Marino. Sabe o que acontece quando você entra? As grossas paredes de pedra, que testemunharam cercos e batalhas, criam uma atmosfera que faz você se sentir como se tivesse sido transportado para a Idade Média. As lendas locais falam sobre os fantasmas dos defensores que continuam a proteger a fortaleza, mesmo após a morte. Mas isso não é o mais estranho. Dentro da fortaleza é possível encontrar antigas armas que foram usadas para a defesa, catapultas e bestas que podiam disparar a uma distância de até 100 metros, causando medo nos inimigos. Imagine só como isso era em ação. E agora, imagine isto. A fortaleza não era apenas uma estrutura defensiva, mas também um importante centro administrativo. Em seu território, eram realizadas reuniões das autoridades que tomavam decisões cruciais para toda a República. Isso significa que aqui se decidiram os destinos de um povo inteiro. E sabe o que é mais surpreendente? Todos os anos, a fortaleza atrai milhares de turistas que desejam conhecer sua história. Estima-se que mais de 100 mil pessoas visitam Guaita, não apenas para admirar sua arquitetura, mas também para desfrutar das vistas panorâmicas dos pitorescos morros e vales. Este castelo, como um conto de fadas que ganhou vida, se estende por 200 metros ao longo do rio Cher. Com suas pontes e jardins pitorescos, ele abriga uma história repleta de paixão e intrigas. Você sabia que Chenonceau é conhecido como o Castelo das Mulheres? Cada uma delas deixou sua marca em sua arquitetura e destino. Por exemplo, Catarina de Médici, uma das mulheres mais influentes de seu tempo, construiu a famosa galeria que atravessa o rio. Esta galeria, com 30 metros de comprimento, é sustentada por arcos e serve não apenas para passeios, mas também para a caça a patos. Uma visão majestosa, não acha? Mas isso não é tudo. O castelo sobreviveu a inúmeras batalhas e conflitos, inclusive durante a Segunda Guerra Mundial. Surpreendentemente, durante a ocupação, o castelo foi usado como hospital para os feridos. Como isso é possível? Tudo se deve à sua localização estrategicamente conveniente. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Nas paredes do castelo podem ser encontrados vestígios deixados ao longo dos séculos. Não são apenas espelhos venezianos, mas também grafites deixados por soldados. Essas inscrições contam histórias de amor, perda e esperança vividas por pessoas que passaram por essas paredes. Sabe o que é ainda mais surpreendente? No castelo de Chenonceau, há passagens secretas subterrâneas que o conectam às vilas vizinhas. Algumas delas ainda não foram exploradas e guardam seus segredos, esperando que alguém as descubra. Cada canto do castelo de Kronborg esconde mistérios, e um dos lugares mais impressionantes são suas masmorras. Imagine que nesses corredores escuros se ocultam antigas verdades ligadas a batalhas navais.
As lendas locais afirmam que nas masmorras habita um fantasma que guarda os tesouros perdidos durante as guerras. Mas isso não é tudo. O castelo possui uma acústica única, que permite ouvir sussurros à distância. Se você se posicionar em um ponto específico do pátio principal, conseguirá captar sons que vêm dos cantos mais remotos. Isso cria um efeito que intriga muitos pesquisadores e arquitetos. Sabe o que mais é intrigante? Dentro do castelo há um teatro onde espetáculos são realizados anualmente e é considerado um dos mais antigos da Europa. Seu palco comporta mais de 300 espectadores e as decorações, feitas no estilo do século XVII, transportam o público para outra época. Em Kronborg, também estão guardados artefatos únicos relacionados à história da Dinamarca, incluindo mapas antigos e armas. Um dos itens mais interessantes é uma espada que, segundo a tradição, pertenceu ao próprio rei. Ela mede mais de 100 centímetros e foi feita por artesãos que trabalhavam exclusivamente para a família real. E o que é surpreendente, o castelo serviu de protótipo para o castelo de Elsinor, na peça Hamlet, de Shakespeare. Isso significa que a cada ano milhares de turistas vêm até aqui para sentir a atmosfera sobre a qual escreveu o grande dramaturgo. O castelo de Kronborg não é apenas um monumento arquitetônico, é uma parte viva da história que continua a inspirar e a surpreender. O castelo se eleva sobre uma rocha a mais de 200 metros de altura. Isso o torna não apenas um objeto de importância estratégica, mas também um símbolo impressionante da cidade. A cada minuto, uma infinidade de turistas passa por aqui, explorando sua rica história e características arquitetônicas. Dentro do castelo, encontra-se a famosa Capela de Santa Margarida, construída no século XI. Ela é considerada o edifício mais antigo de Edimburgo e guarda inúmeras histórias sobre a família real e os destinos dos governantes. E você sabia que nesta capela está a Pedra do Destino, na qual foram coroados todos os monarcas escoceses? No terreno do castelo, há também outros objetos interessantes, como o Museu de Artilharia. Sua coleção inclui mais de 100 peças de artilharia, algumas das quais foram utilizadas em combates ocorridos na Escócia. O mais impressionante, um dos canhões, chamado Congelante, pesa mais de 30 toneladas. Mas isso não é tudo. O castelo também é famoso por seus mitos e lendas. Dizem que em suas masmorras perambulam fantasmas e os moradores locais ainda contam histórias sobre sons estranhos e visões. Curiosamente, no século XI, o castelo se tornou não apenas uma fortaleza militar, mas também a residência dos reis escoceses. No ano 30, ele foi tomado e suas paredes foram testemunhas de muitas batalhas. Cada canto deste lugar está impregnado com o espírito de luta e vitória. E você sabia que no castelo está guardada a coroa dos reis escoceses, feita de ouro e adornada com pedras preciosas? Ela é considerada um dos artefatos mais importantes da história escocesa. O castelo de Hohenzollern não é apenas um abrigo para reis. Suas paredes guardam segredos que ainda surpreendem. Por exemplo,
Você sabia que ele foi construído a uma altitude de 800 metros acima do nível do mar? Isso o tornava inacessível para os inimigos e, ao mesmo tempo, proporcionava vistas magníficas da região que poderiam inspirar qualquer artista. A arquitetura única do castelo não é apenas uma combinação aleatória de estilos. Cada elemento foi cuidadosamente pensado. As torres alcançam 30 metros de altura e seus telhados pontiagudos lembram as lendas medievais dos cavaleiros. E agora imagine como bailes e torneios ocorriam nessas salas, onde cavaleiros armados lutavam pela honra. Mas isso não é tudo. Dentro do castelo há verdadeiros tesouros. Uma coleção de armas datada do século XIII e interiores luxuosos decorados com obras de arte raras. Sabe o que mais impressiona? Em uma das salas está guardado um trono feito de madeira, onde os governantes costumavam se sentar. E quanto aos mistérios que ainda não foram resolvidos? Por exemplo, nas masmorras do castelo, foram encontradas inscrições misteriosas que ninguém conseguiu decifrar. Cada símbolo pode apontar para passagens secretas ou tesouros que talvez ainda estejam escondidos na sombra. E aqui está o mais incrível. Um dos moradores mais famosos do castelo, Frederico IV, era conhecido por seus interesses excêntricos, incluindo a criação de uma vasta biblioteca com manuscritos raríssimos. Ela contém mais de 2.000 obras, muitas das quais foram escritas no século XIII. O castelo de Bled ergue-se sobre uma rocha de 130 metros de altura, como um guardião que protege o lago Bled, famoso por suas águas esmeraldas. Sabe o que o torna especialmente atraente? Dentro do castelo há antigas adegas, onde ainda se produz vinho segundo métodos tradicionais que se conservaram desde a Idade Média. Todos os anos, milhares de turistas vêm até aqui, não apenas para desfrutar da beleza da natureza, mas também para ver elementos arquitetônicos únicos, como a capela gótica e os afrescos renascentistas. E agora imagine, aqui podem ser encontrados os registros mais antigos sobre Bled, datados do século XII. Não é apenas um castelo, é uma verdadeira máquina do tempo. E aqui começa o verdadeiro absurdo. No castelo, existe uma lenda sobre um cavaleiro que, segundo a tradição, guardava os tesouros escondidos em suas profundezas. Mas isso não é tudo. Todo ano, em julho, acontece aqui um festival tradicional onde se pode ver torneios de cavaleiros e degustar iguarias locais. Sabe o que mais impressiona? O castelo de Bled possui um mecanismo peculiar que permite levantar e abaixar a ponte, protegendo-o de inimigos. E isso não é apenas um dispositivo, mas uma verdadeira invenção de engenharia de seu tempo, utilizada para defesa contra ataques. Hoje, o castelo não apenas atrai amantes da história, mas também se tornou um símbolo da Eslovênia. E sua panorâmica, a partir da altura da muralha do castelo, oferece uma vista deslumbrante das redondezas. A altura das paredes chega a 8 metros, o que o torna imponente mesmo em comparação com os castelos modernos. O Castelo de Bran, conhecido como o Castelo do Drácula, na verdade tem uma história muito mais complexa do que você poderia imaginar. Esta majestosa fortaleza,
cujas paredes alcançam a altura de 30 metros, foi construída no século XIV e serviu como um ponto estratégico nas rotas comerciais entre a Transilvânia e a Valáquia. Mas o que realmente intriga é que no castelo permanecem antigos passagens secretas e masmorras, sobre as quais os moradores locais sussurram com receio. Esses labirintos, que se estendem por dezenas de metros, eram não apenas esconderijos, mas também locais de armazenamento de tesouros que um dia pertenceram a generais. Sabe o que é ainda mais fascinante? Nas paredes do castelo podem ser encontradas marcas de mais de 100 anos de história, incluindo a residência dos reis romanos. Quem poderia imaginar que aqui, entre relíquias antigas, você poderia descobrir também artefatos incomuns, como armas antigas datadas do século XV, que foram utilizadas em batalhas pelo controle da região. E agora imagine que o castelo não só atrai turistas com suas lendas, mas também esconde muitos segredos. Uma das histórias mais enigmáticas envolve uma mulher chamada Gabriela, que desapareceu em circunstâncias misteriosas, deixando para trás apenas cartas antigas que falavam sobre rituais sinistros. Ao lado do castelo, há uma floresta onde, segundo lendas locais, habitam espíritos que protegem a tranquilidade do castelo. Esses lugares estão envoltos em mitos e tradições que são preservados de geração em geração. E aqui vai mais um fato. No castelo, são realizadas excursões que falam sobre fantasmas e fenômenos inexplicáveis, atraindo os amantes de emoções fortes. Castelo de Haar não é apenas uma fortaleza, mas uma verdadeira história de fadas, com paredes que ultrapassam 30 metros de altura e torres que tocam as nuvens. Você consegue imaginar os pátios internos, onde outrora ressoavam os torneios de cavaleiros e festas que reuniam centenas de espectadores? Dentro do castelo, há salas impressionantes em tamanho. Uma delas ocupa mais de 100 metros quadrados e é adornada com afrescos que retratam criaturas míticas. E agora imagine que toda essa decoração magnífica foi criada no final do século XIX, quando o castelo foi totalmente restaurado pelo arquiteto Peter Aertsen. Mas isso não é tudo. O castelo possui uma coleção única de móveis reunidos de todo o mundo. Por exemplo, uma mesa capaz de acomodar um banquete para 30 pessoas, feita de uma madeira rara que não se encontra em nenhum outro lugar da Europa. Sabe o que mais é surpreendente? O castelo tem passagens secretas que eram usadas para fuga em caso de ataque. Há até uma lenda de que nas masmorras do castelo se esconde um tesouro incalculável. Mas de onde ele teria vindo? O mistério permanece sem solução. Nas paredes do castelo existem documentos antigos que podem lançar luz sobre essa história enigmática, mas o acesso a eles é restrito a um pequeno grupo de pesquisadores. E você sabe o que é mais impressionante? O castelo de Haar se tornou cenário para as filmagens de muitos filmes e séries, incluindo uma das adaptações mais famosas de obras clássicas da literatura. O Alcázar de Segóvia impressiona por sua semelhança com um navio prestes a zarpar. Sua forma é realmente única e causa admiração. A altura da torre atinge 32 metros
e as paredes, cercadas por fossos, criam a impressão de inacessibilidade. Mas o mais surpreendente é que neste castelo já funcionou a corte real, e foi aqui que foram tomadas as decisões mais importantes que mudaram o curso da história espanhola. Dentro do Alcázar, você pode ver salões adornados com afrescos renascentistas que contam as grandes façanhas e torneios de cavaleiros. Um dos salões, conhecido como Salão dos Cavaleiros, impressiona não apenas pelo tamanho, mas também por ser o local onde ocorriam torneios e festividades. Imagine o clangor das espadas, os gritos do público, as vestes cerimoniais. Cada elemento cria uma atmosfera medieval. Mas isso não é tudo. O Alcázar serviu de protótipo para o castelo do famoso desenho animado da Disney. Aliás, você sabia que o castelo também funcionou como prisão? Suas sômbrias masmorras guardavam muitos segredos, e foi aqui que os prisioneiros eram mantidos em condições severas. É interessante notar que a construção do castelo combina elementos de vários estilos arquitetônicos: gótico, renascentista e até mesmo da arte moura. Esse fenômeno raro torna o Alcázar um verdadeiro marco arquitetônico que fascina a imaginação. E aqui vai mais um fato interessante. No século XVIII, o castelo foi quase completamente destruído, mas graças aos esforços dos restauradores, foi recuperado e aberto ao público. Agora, todos os anos, o Alcázar atrai mais de 100 mil turistas que desejam saber mais sobre sua rica história. A fortaleza Hohensalzburg se ergue a mais de 80 metros acima de Salzburgo, e isso realmente impressiona. É uma das maiores e melhor preservadas fortalezas da Europa. Mas você sabia que sua construção começou no século XI? E ao longo dos séculos ela serviu não apenas como proteção, mas também como residência para os arcebispos? As paredes da fortaleza têm uma espessura de até 3 metros, o que a tornava praticamente intransponível para os inimigos. E agora, imagine como, na Idade Média, aqui se reuniam não apenas soldados, mas também majestosos bailes com música e danças, onde os arcebispos recebiam convidados de toda a região. A fortaleza podia acomodar até 400 pessoas e era realmente um centro da vida cultural. Mas isso não é tudo. Na fortaleza há uma arma única chamada Tempestade, cuja extensão chega a quase 5 metros. Ela foi fabricada no século XVI e era utilizada para defesa contra cercos, e seu poder impressionava até os ataques mais ousados dos inimigos. Sabe o que é mais surpreendente? Essa peça de artilharia se manteve em ótimo estado e ainda está exposta para os visitantes. A fortaleza Hohensalzburg não apenas guarda segredos militares, mas também possui interiores surpreendentes. Dentro, é possível encontrar salões luxuosos, adornados com afrescos originais que contam histórias sobre a vida dos arcebispos. Um dos salões até possui um órgão único, considerado um dos mais antigos do mundo. Sua idade ultrapassa 300 anos. O castelo de Dover não é apenas uma fortaleza, é um verdadeiro gigante da história. Suas paredes lembram batalhas e cercos, e sua altura atinge 30 metros, o que o torna uma das mais poderosas fortificações da Europa. Você sabe o que acontece quando você sobe na torre do castelo?
Dali, a vista deslumbrante do Canal da Mancha se revela, e em um dia claro é possível ver as costas da França, que estão a apenas 32 quilômetros de distância. Mas isso não é tudo. O castelo foi testemunha de inúmeros eventos históricos, incluindo a invasão da Normandia em 1166. Agora, imagine os túneis subterrâneos que se estendem por quilômetros sob o castelo. 80 quilômetros de labirintos foram construídos para proteção contra ataques e hoje parte deles está aberta para visitantes. É como uma viagem ao passado, onde se pode ver como os soldados viviam e como as ações defensivas eram planejadas. Muitas lendas cercam este castelo. Sabe o que mais impressiona? Dizem que em suas paredes habita o fantasma de uma rainha, que vaga pelos corredores em busca de seu amado perdido. O que você acha que mais este lendário castelo esconde? Talvez salas secretas, das quais ninguém suspeita. Construído em um local estrategicamente importante, ele não apenas serviu como proteção, mas também se tornou um importante ponto de interseção para rotas marítimas. O castelo abriga muitos segredos e histórias, e cada fissura em suas paredes poderia contar sobre valentes cavaleiros e cercos engenhosos. Por exemplo, no século XVIII, aqui se armazenavam munições, e durante a Segunda Guerra Mundial, ele novamente se tornou um ponto crucial para as tropas britânicas. O Castelo de Óbidos, cercado por colinas pitorescas, parece ter saído das páginas de um conto de fadas. As paredes, com espessura de até 3 metros, são construídas de calcário local e é surpreendente que tenham se preservado em tal estado ao longo dos séculos. Mas você sabia que este castelo se tornou não apenas uma fortaleza, mas também um local para casamentos reais? Todos os anos aqui ocorre um festival de chocolate que atrai milhares de turistas. Imagine, ruas preenchidas com os aromas de doces e obras-primas de chocolate que poderiam se tornar verdadeiras obras de arte. O mais interessante é que neste castelo, a família real adorava celebrar suas festividades, imergindo os convidados em uma atmosfera de luxo e magia. E agora imagine que ao longo dos séculos o castelo serviu não apenas para a proteção, mas também para o comércio. Na Idade Média, aqui prosperou um mercado onde mercadorias de diferentes partes do país eram trocadas. O Castelo de Óbidos não era apenas uma fortaleza, mas um verdadeiro centro econômico, onde importantes transações eram realizadas. Sabe o que mais impressiona? Dentro do castelo, preservam-se antigas frescas que retratam cenas da vida de reis e rainhas. Essas imagens, criadas no século IV, narram eventos que abalaram os reinos. Cada detalhe nas paredes pode contar sua própria história e algumas delas permanecem um mistério para os historiadores. O Castelo de Óbidos não apenas atrai atenção por sua magnífica arquitetura, mas também está envolto em inúmeras lendas. Por exemplo, existe um mito sobre um tesouro misterioso enterrado em algum lugar sob suas muralhas que ainda não foi encontrado. Pesquisadores continuam a buscar pistas e cada descoberta pode abrir novas páginas na história deste lugar enigmático. Entre todos esses mistérios, o castelo permanece um símbolo não apenas da história, mas também da cultura de Portugal. A altura de suas torres atinge 25 metros, o que o torna uma das atrações mais notáveis da região.
Castelo de Malbork não é apenas uma fortaleza, mas uma verdadeira construção arquitetônica colossal, ocupando uma área de 20 hectares. Imagine, 3 quilômetros de muralhas defensivas, com alturas que chegam a 7 metros, e mais de 300 torres, cada uma delas sussurrando seus segredos. E agora, a parte mais incrível. O castelo foi construído com tijolos cujo peso total ultrapassa 2 milhões de toneladas. Esses massivos tijolos fabricados à mão se conservaram de maneira surpreendente, tornando o castelo um dos maiores edifícios de tijolos do mundo. Sabe o que mais impressiona? O Castelo de Malbork foi lar da Ordem Teutônica, que contava com mais de 2.000 cavaleiros. Eles não apenas protegiam seus territórios, mas também administravam vastas terras e sua influência se estendia por toda a Europa. Mas isso não é tudo. O castelo era cercado por um sistema de canais com mais de 100 quilômetros de extensão, permitindo que os cavaleiros transportassem cargas rapidamente e garantissem proteção contra inimigos. Imagine que dentro do castelo há um enorme salão com 30 metros de comprimento, onde importantes assembleias e celebrações eram realizadas. Este salão era adornado com majestosas frescas que até hoje podem surpreender pela sua qualidade e vivacidade. E aqui começa a parte realmente insana. O castelo abriga uma coleção única de artefatos históricos, incluindo armas e armaduras utilizadas na Idade Média. Mais de 80.000 itens no Museu do Castelo contam a história da vida dos cavaleiros e suas façanhas. Você sabia que o Castelo de Malbork foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco em 1990? Esse reconhecimento ressalta seu significado cultural e seu valor histórico. Enquanto você lê isso, trabalhos de restauração continuam no castelo e cada descoberta adiciona novas páginas à sua longa história. Neste lugar, o tempo parece parar e você pode se sentir parte de uma grande lenda. Imagine que você está no topo de uma colina e à sua frente se estende o Palácio da Pena, como se saído de um conto de fadas. Suas fachadas vibrantes brilham ao sol. Esta obra-prima da arquitetura romântica foi construída no século XIX e combina elementos do gótico, maneirismo e estilo árabe, criando algo completamente único, como se o artista tivesse misturado todas as suas cores favoritas. Mas isso não é tudo. Você sabia que o palácio está localizado a 500 metros acima do nível do mar? Dessa altitude, você tem uma vista deslumbrante das florestas e montanhas ao redor, que na neblina parecem paisagens mágicas. E aqui vai um fato interessante. Foi aqui, nessas rochas, que um mosteiro foi fundado no século XV, servindo de base para o futuro palácio. Ao olhar para dentro, você descobre que cada sala é decorada de uma maneira única. Algumas paredes estão cobertas de frescos vibrantes, outras com azulejos requintados que parecem contar suas próprias histórias. Você nota que algumas janelas se abrem para um terraço com uma vista deslumbrante do oceano, enquanto outras oferecem vistas espetaculares das colinas vizinhas. Sabe o que mais é surpreendente? Ao redor do palácio, há um enorme parque de 30 hectares, onde crescem plantas exóticas de todo o mundo. Algumas delas foram trazidas de países distantes
e alcançam 20 metros de altura. Este parque é repleto de caminhos secretos e cantinhos aconchegantes que o convidam a explorar cada vez mais. E agora imagine que no terreno do Palácio da Pena vivem não apenas plantas, mas também uma infinidade de animais, desde esquilos até aves raras. Este canto mágico da natureza se tornou lar para muitas espécies, e seus sons criam uma sinfonia incrível que preenche o ar. A fortaleza de Carcassonne não é apenas uma antiga fortificação, mas um verdadeiro gigante da arquitetura medieval. As paredes da fortaleza atingem alturas de até 30 metros e tem cerca de 3 quilômetros de extensão, o que a torna uma das fortalezas mais bem preservadas da Europa. Mas o que realmente impressiona é que a fortaleza conta com mais de 1.100 torres de defesa, cada uma das quais poderia contar sua própria história de batalhas e cercos. Imagine como os cavaleiros lutavam em armaduras completas, escondendo-se atrás de paredes espessas. Cada detalhe da fortaleza está impregnado de história. Por exemplo, no século XVIII, os habitantes locais começaram a destruí-la, acreditando que não era mais necessária. Mas graças aos esforços de uma única pessoa, o arquiteto Eugène Viollet-le-Duc, a fortaleza foi salva e restaurada, atraindo hoje mais de 1 milhão de turistas anualmente. Estando em Carcassonne, você pode ver não só a própria fortaleza, mas também as antigas ruas com casas de pedra, onde, dizem, cavaleiros e comerciantes se encontravam ainda na Idade Média. E você sabia que o mais impressionante? Alguns edifícios nesta área mantiveram sua arquitetura desde o século XIII. Não perca a oportunidade de ver as famosas muralhas duplas que protegeram a cidade ao longo dos séculos. Essas paredes foram construídas levando em conta as tecnologias avançadas da época, com espessura de até 3 metros. Dentro da fortaleza, você pode encontrar vários museus que contam sobre sua história e seu significado na Europa medieval. E se você olhar ao seu redor, perceberá que a fortaleza está cercada por paisagens pitorescas que inspiraram artistas ao longo dos séculos. Não é de se admirar que Carcassonne tenha sido incluída na lista de Patrimônio Mundial da Unesco em 1986, pois sua importância vai além de um simples monumento histórico. O castelo de Himeji, também conhecido como Garça Branca, encanta com sua sofisticação arquitetônica. A altura de suas torres chega a 30 metros. Suas paredes, revestidas de azulejos brancos, criam a impressão de que o castelo flutua sobre a terra. Mas isso não é tudo. Em sua construção foram empregados métodos engenhosos de defesa que permitiam repelir os ataques dos inimigos. Você sabia que o castelo conta com mais de 80 edificações? Cada uma delas está conectada por um sistema de becos e escadas, o que dificultava o acesso dos inimigos à torre principal. É como um labirinto, onde até os guerreiros mais experientes poderiam facilmente se perder. E agora imagine que no castelo há mais de 2.000 janelas. Cada uma delas não é apenas um enfeite, foram projetadas para facilitar o ataque. Isso significa que os defensores podiam atacar o inimigo, permanecendo em segurança. Mas isso não é a coisa mais surpreendente. Dentro do castelo,
preservaram-se estruturas de madeira únicas, que foram construídas sem um único prego. É uma verdadeira descoberta de engenharia que impressiona até os arquitetos contemporâneos. Como conseguiram fazer isso? E o que realmente impressiona, o castelo de Himeji sobreviveu a incêndios e guerras, mantendo sua integridade e grandeza. Tornou-se um símbolo da cultura e da arquitetura japonesa, e em 2010 foi inscrito na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Mas você sabia que o castelo também foi cenário de filmes famosos? Castelo de Chillon, situado à beira do Lago de Genebra, é famoso por seu design incomum e sua intrigante história. Você sabia que este castelo foi construído há mais de 800 anos e serviu como lar para muitos governantes? A altura de suas torres atinge 30 metros e suas paredes, com espessura de até 4 metros, podiam resistir a qualquer ataque. Mas isso não é tudo. Dentro do castelo, há um lago subterrâneo que já foi utilizado para armazenar alimentos e até mesmo como prisão. Imagine como os prisioneiros podiam ver apenas as águas escuras que refletiam a luz das tochas, criando uma atmosfera sombria. E agora, imagine isto. Em uma das salas do castelo, é possível encontrar antigas grafites deixadas por prisioneiros. Não são apenas desenhos, alguns deles retratam cenas da vida no castelo, como caçadas ou festividades. Essas imagens permanecem preservadas por mais de 500 anos e representam um testemunho único do passado. Sabe o que mais é surpreendente? O castelo está ligado à lenda do Conde de Gruyère, que supostamente escondia seus tesouros em suas paredes. Os moradores locais ainda contam histórias de como aventureiros tentaram encontrar esses tesouros, mas poucos retornaram com algo valioso. O castelo de Chillon também se tornou uma fonte de inspiração para muitos artistas e escritores. O famoso poeta Lord Byron até escreveu um poema sobre sua beleza enigmática. E sabe o que é mais interessante? O castelo abriga cerca de 170 salas, cada uma cheia de segredos e histórias, aguardando para serem contadas. O Castelo de Corvino, estranhamente, tornou-se um símbolo da cultura e da história romena. Suas majestosas torres alcançam alturas de até 30 metros, e as paredes, construídas com pedras maciças, podem se orgulhar de ter espessura de até 3 metros. Mas isso não é o mais intrigante. Dentro do castelo, há salões cujas paredes são adornadas com afrescos que retratam cenas dramáticas da história. Você sabia que em uma das salas ainda existe um trono onde podiam se sentar apenas os aristocratas mais altos? O castelo serviu não apenas como residência, mas também como fortaleza, capaz de suportar cercos. Imagine como os ecos das batalhas ressoavam em suas paredes, enquanto os defensores se preparavam para a proteção contra os inimigos. É interessante notar que aqui se esconderam não apenas governantes locais, mas também figuras lendárias, como Vlad Tepes, que inspirou a imagem de Drácula. E agora imagine isso. Nas masmorras do castelo ainda existem passagens secretas que podem ser exploradas. Algumas delas levam a antigas câmaras, onde, segundo as lendas, foram guardados tesouros e artefatos antigos. O mais surpreendente é que o Castelo de Corvino foi construído ao longo de 100 anos
e durante seu processo de construção foram utilizadas tecnologias que, na época, pareciam avançadas. Por exemplo, para sua edificação foram aplicados mecanismos especiais que permitiam levantar pesados blocos de pedra a grandes alturas. Você consegue imaginar quantos segredos este castelo guarda? E sabe qual é a parte mais interessante? Dentro dele ainda são encontrados artefatos que podem mudar nossa compreensão sobre a Romênia medieval. Cada canto da Alhambra está impregnado de mistérios e lendas. Você sabia que neste palácio existem mais de 300 cômodos separados? Sim, você não ouviu errado. Desde os salões luxuosos até os jardins isolados, é um verdadeiro labirinto, onde é possível se perder para sempre. E aqui vai um detalhe interessante. Na arquitetura da Alhambra, foram utilizados elementos que estavam praticamente esquecidos na Europa por séculos. Por exemplo, as famosas gradeados de madeira, que serviam não só como decoração, mas também como proteção contra o sol. Essas gradeados permitiam que o ar circulasse pelos ambientes, criando frescor nos dias quentes. Imagine como isso era conveniente. Mas isso não é tudo. A praça em frente ao palácio principal, o Pátio dos Leões, tem a forma de um quadrado perfeito e sua fonte, cercada por 12 leões, já foi um símbolo de poder e abundância. É curioso que cada leão foi esculpido de um único bloco de mármore e pesa mais de 1,5 toneladas. Como isso pôde ser criado sem as tecnologias modernas? Entre os muitos mistérios da Alhambra, há mais um. Em suas paredes se esconde algo que não deixa nenhum visitante indiferente. Você sabia que nas paredes é possível ver inscrições feitas em caligrafia árabe? Essas inscrições contêm citações do Alcorão e poesias, o que transforma a Alhambra em uma verdadeira obra de arte. Cada símbolo aqui tem seu significado e sua história. Agora imagine, na Alhambra, um dia ecoou música e nos jardins passeavam poetas e filósofos. Ao redor soavam as notas da alaúde e vozes, preenchendo a atmosfera de magia. E o que é realmente surpreendente, no século XVII, este palácio se tornou um verdadeiro símbolo de romantismo e mistério para muitos artistas e escritores. Eles se inspiravam em sua beleza e mistérios, e essa inspiração não se apagou até hoje. E você sabia que a Alhambra não é apenas um palácio, mas um complexo inteiro que inclui uma fortaleza, uma mesquita e jardins? Cada elemento foi cuidadosamente pensado para criar harmonia entre a arquitetura e a natureza. Curiosamente, alguns dos jardins se preservaram da mesma forma que foram criados há mais de 1000 anos. O castelo de Conwy, construído no século XIII, tem cerca de 200 metros de comprimento, o que o torna um dos maiores castelos do país de Gales. Imagine as paredes maciças, com espessura de até 3 metros, que um dia protegeram seus habitantes de ataques inimigos. Mas o que é surpreendente? Os interiores do castelo, incluindo os salões e a capela, eram adornados com coloridos afrescos e vitrais que ainda hoje impressionam. Essas obras de arte não apenas serviam como decoração, mas também cumpriam uma função educativa, narrando histórias bíblicas.
Você já parou para pensar como o castelo poderia suportar cerco? As muralhas eram protegidas por agudos merlões, e ao redor havia um fosso de até 3 metros de largura, cheio de água. Naquela época, isso era uma verdadeira maravilha da engenharia. E agora imagine que em suas masmorras estão escondidos segredos sobre os quais ainda existem lendas. Dizem que aqui estavam escondidos tesouros e até inimigos aprisionados. Alguns pesquisadores afirmam que o castelo possui passagens secretas que levam a edifícios vizinhos. Claro, não podemos esquecer que o castelo também serviu como um importante centro administrativo para a região, onde questões de administração e segurança eram discutidas. Todos os anos aqui aconteciam reuniões dos senhores locais, o que destacava sua importância estratégica. Você sabia que no século XVI o castelo de Conwy foi transformado em uma luxuosa residência? Isso se tornou possível graças aos esforços dos condes, que investiram recursos significativos em sua renovação, adicionando novos elementos de arquitetura e interior. Cada pedra na torre esconde não uma, mas 1000 histórias. Você sabia que não se trata apenas de uma fortaleza, mas de uma verdadeira prisão, onde os condenados aguardavam seu destino? Por mais de 700 anos, aqui foram guardados segredos de conspirações reais e torturas, e entre os prisioneiros estavam até mesmo reis. Imagine só. No século XVI, aqui estava Ana Bolena, à espera da execução. Ela foi uma das 7 vítimas deste lugar, onde cada manhã começava com o horrendo som dos sinos, anunciando novas execuções. Mas isso não é tudo. A torre também serviu como local de coroação para os monarcas britânicos. Ao longo dos séculos, aqui ocorreram coroações e até mesmo a coroa de São Eduardo, que pesa 2 quilos, foi feita especialmente para esses eventos. E agora, imagine que na torre não estão apenas histórias, mas verdadeiros tesouros. Em suas paredes, você encontrará as joias da coroa britânica, cujo valor ultrapassa 30 milhões de libras esterlinas. Elas estão expostas ao público e milhões de turistas vêm todos os anos para ver a maior coleção de joias reais do mundo. Mas isso não é o mais estranho. Na torre habita uma lenda sobre fantasmas. Dizem que o espírito de Ana Bolena vagueia pelos corredores, e não é só ela. Curiosamente, alguns guardas afirmam ter visto sombras que desaparecem na escuridão. E sabe o que mais é chocante? A torre não foi apenas uma fortaleza e uma prisão, mas também uma verdadeira exibição zoológica. No século 30, aqui eram mantidos animais vivos, incluindo leões e até ursos, que se tornaram verdadeiras estrelas para o público. O Castelo de Kilkenny não é apenas um edifício antigo. Suas paredes guardam histórias de batalhas sangrentas e intrigas. A altura das torres chega a 30 metros, o que o torna visível mesmo à distância. Imagine como, na Idade Média, cavaleiros com armaduras completas subiam as escadas íngremes para defender suas terras. Ao longo dos séculos, o castelo foi reformado e atualizado, preservando muitos elementos originais. Por exemplo, o único pátio de forma quadrada, cercado por paredes maciças, cria um efeito de inacessibilidade.
Mas isso não é tudo. Em uma das salas do castelo, há uma capela gótica, onde se encontram afrescos pintados no século XIV e suas cores ainda impressionam pela vivacidade. Você sabia que, no século XVIII, o castelo se tornou a residência da família Butler? Eles governaram essas terras por mais de 400 anos. Sua influência na arquitetura e na cultura da região é inestimável. Curiosamente, foi eles que organizaram as famosas noites de música e literatura, que atraíam os mais renomados artistas da época. Agora imagine como, no Parque do Castelo, que possui cerca de 14 hectares, crescem árvores que poderiam ter visto os próprios reis. Este parque foi projetado no século XVIII e suas soluções paisagísticas ainda surpreendem os jardineiros. E sabe o que é mais impressionante? Dentro do castelo há uma biblioteca com manuscritos raros que abriga livros escritos há mais de 300 anos. O Castelo de Glamis, localizado na pitoresca Escócia, é famoso não apenas por sua arquitetura, mas também por suas inúmeras lendas. Você sabia que neste castelo nasceu a Rainha Mãe, mãe da Rainha Elizabeth II? Este lugar se tornou lar para muitas famílias nobres, mas é a sua atmosfera misteriosa que atrai a atenção dos turistas. Cada canto do castelo guarda seus segredos. Por exemplo, existe uma lenda sobre a Sala Amaldiçoada, onde habitam espíritos que, segundo rumores, não deixam em paz aqueles que ousam entrar. É interessante notar que nessa sala realmente aconteceram eventos estranhos e até hoje alguns visitantes relatam sentir uma certa presença. Agora imagine que, ao longo dos anos, esse castelo recebeu personalidades famosas. Entre elas estavam escritores, artistas e até reis. No século XVIII, aqui ocorreram festas secretas, onde se discutiam questões de política e arte, tornando o castelo um centro da vida cultural. Mas isso não é tudo. Dentro do castelo encontra-se a maior coleção de troféus de caça do mundo, mais de 100 peles de diversos animais, incluindo cervos e ursos. Não é apenas um museu, é uma verdadeira história da caça, capturada nesses expositores. E o que é mais surpreendente? O Castelo de Glamis é considerado um dos lugares mais assombrados da Escócia. E não é à toa. Aqui estão registrados mais de 50 casos de aparições de fantasmas, incluindo o misterioso Menino das Flores, que, segundo rumores, perambula pelo jardim do castelo. Castelo de Praga. Não é apenas um castelo, mas uma verdadeira cidade em miniatura, que ocupa uma área de 70 hectares. Aqui você pode encontrar não apenas os apartamentos reais, mas também jardins pitorescos que, em diferentes épocas do ano, encantam os olhos com suas cores. Você sabia que o Castelo de Praga é o maior castelo do mundo? Sua extensão ultrapassa 500 metros e ele se ergue a 30 metros de altura. Cada cantinho desse lugar maravilhoso está repleto de histórias e mistérios que esperam para serem revelados. E agora imagine que aqui, dentro das paredes do castelo, ocorreram os eventos mais importantes da história da Checoslováquia. Por exemplo, foi aqui que, em 1918, foi proclamada a independência da Checoslováquia. Esse evento mudou o destino de milhões de pessoas
e suas consequências podem ser vistas até hoje. Mas isso não é tudo. Dentro do castelo também se encontra a Catedral de São Vito, uma construção que já tem mais de 800 anos. Seus vitrais são tão vibrantes que a luz do sol, ao passar por eles, cria verdadeiros arco-íris coloridos no chão. E sabe o que é ainda mais surpreendente? Todos os anos o Castelo de Praga atrai mais de 10 milhões de turistas, o que o torna uma das atrações mais visitadas da Europa. Este castelo não é apenas um patrimônio histórico, mas o coração pulsante de Praga, onde lendas e realidade se entrelaçam. Ao passear por seus pátios, você pode se deparar com verdadeiros guardas que recriam a atmosfera medieval. Seu uniforme quase não mudou nos últimos séculos, criando a sensação de que o tempo parou. O castelo de Hohenschwangau não é apenas uma construção, mas um verdadeiro símbolo do romantismo, erguido a uma altura de 800 metros. Suas paredes amarelas, emolduradas por montanhas pitorescas, parecem ter saído das páginas de um conto de fadas. Dentro do castelo é possível encontrar afrescos que retratam cenas heróicas de lendas de cavaleiros que preenchiam a mente de seus habitantes. Mas isso ainda não é o mais interessante. O castelo foi lar do rei Ludwig II da Baviera, que, quando criança, passava seus dias aqui ouvindo histórias sobre cavaleiros e dragões. Certa vez, ele até decidiu criar seu próprio castelo, inspirado por essas narrativas, o que acabou levando à construção do famoso Neuschwanstein. Sabe o que mais surpreende? Em Hohenschwangau, há uma coleção única de artefatos medievais, incluindo armaduras que um dia pertenceram a cavaleiros. Esses objetos oferecem uma visão sobre a vida e as batalhas daquela época, e alguns deles foram fabricados há mais de 700 anos. Cada sala do castelo está repleta de história, da aconchegante biblioteca ao majestoso salão de recepções, onde importantes encontros eram realizados. É interessante notar que na biblioteca permanecem livros escritos em alemão arcaico, que impressionam por seu conteúdo e estilo. E aqui vem a parte mais emocionante. Neste castelo, no século XIX, ocorreram verdadeiras noites musicais onde eram executadas obras de compositores como Wagner e Beethoven. Imagine a grandiosidade dos sons que preenchiam essas paredes, onde cada nota poderia contar sua própria história. Castelo de Arundel, localizado em uma colina pitoresca, possui mais de 1000 anos de história. Imagine suas poderosas muralhas, que poderiam contar histórias de batalhas e cercos enfrentados em diferentes épocas. A altura da torre principal é de 38 metros, o que a torna visível de longe. Você sabia que este castelo foi lar da família Derby desde o século XI? Seus descendentes, os condes de Arundel, continuaram a residir aqui e o castelo se tornou um símbolo de seu poder e status. No interior é possível encontrar coleções de obras de arte, incluindo pinturas de Rubens, que impressionam pela escala e beleza. Mas isso não é tudo. O castelo serviu não apenas como residência, mas também como fortaleza em tempos difíceis. Os elementos preservados das estruturas defensivas, como os fossos profundos e as muralhas maciças,
atestam a importância de proteger este lugar. Agora, imagine isto: no século XVIII, o castelo passou por uma grande reforma, durante a qual foi adicionada uma arquitetura neogótica. Isso trouxe ao seu aspecto elementos que ainda atraem turistas de todo o mundo. Sabe o que mais surpreende? Dentro do castelo há belos jardins, conhecidos por suas plantas raras e pelo paisagismo criado no estilo do século XIX. Todo ano são realizadas exposições de flores que atraem milhares de visitantes. O Castelo de Arundel não é apenas uma construção histórica, mas um lugar dinâmico, onde história e modernidade se entrelaçam. E sabe o que é mais impressionante? Ele ainda é ativamente utilizado para eventos e casamentos, tornando-se um monumento vivo da história. Mont-Saint-Michel não é apenas uma ilha, é um verdadeiro enigma arquitetônico. Imagine, uma construção com 60 metros de altura se ergue sobre o mar, e durante a maré alta, ela fica completamente cercada pelas águas, como se escondesse de olhares curiosos. Essa ilha tem sido um local de peregrinação desde o século VIII, quando o bispo de Avranches teve uma visão do arcanjo Miguel. Você sabia que, na Idade Média, aqui ficava um dos mosteiros mais importantes da Europa? Ele atraía peregrinos de todos os cantos do continente e o número de visitantes superava 300 mil por ano. Mas isso não é tudo. A cada 6 horas, o nível da água em Mont-Saint-Michel pode variar mais de 12 metros, criando uma ecossistema única. Nesse cenário, sobrevivem espécies raras de plantas, como a lírio do mar, que só é encontrada aqui. E agora, imagine que no século XVIII, esta ilha se tornou uma prisão. Dizem que nas paredes do mosteiro estavam detidos mais de 100 prisioneiros, e isso em um tempo em que ele estava fechado para peregrinos. O que você acha que essas paredes poderiam contar? Os segredos de Mont-Saint-Michel não se limitam à sua história. Ao seu redor, existem muitos mitos e lendas sobre fantasmas e tesouros que ainda atraem os buscadores de aventura. Por exemplo, falam de uma luz misteriosa que aparece no horizonte em noites claras. As dimensões do próprio mosteiro impressionam. Sua área é superior a 30 mil metros quadrados, e as relíquias de São Miguel que estão aqui ainda provocam reverência entre os fiéis. Castelo de Peles, localizado no coração da Romênia, impressiona não apenas por suas dimensões, mas também por seus requintes arquitetônicos. Imagine que suas paredes são feitas de 12 tipos diferentes de madeira, incluindo carvalho e abeto, o que lhe confere um caráter único. Dentro do castelo há mais de 107 quartos, cada um decorado em seu próprio estilo, do neogótico ao renascimento. Mas o que realmente surpreende é que o castelo foi construído no final do século XIX, quando as tecnologias estavam apenas começando a se desenvolver. Por exemplo, aqui foi instalada a primeira sistema de aquecimento central da Europa, permitindo manter uma temperatura confortável mesmo nos invernos mais rigorosos. E você sabe quantas toneladas de mármore foram usadas para a decoração? Mais de 7 toneladas. Ao redor do castelo, estendem-se parques pitorescos com fontes e estátuas que parecem de outra época. Esses jardins não só encantam os olhos, mas também escondem muitos segredos.
Neles estão espécies raras de plantas, algumas das quais só são encontradas nesta região. Mas isso ainda não é o mais interessante. O castelo de Peles se tornou cenário de vários filmes famosos, incluindo produções de Hollywood populares. E sabe qual é o aspecto mais enigmático? No castelo, circulam rumores sobre fantasmas que supostamente vagam por seus corredores, guardando seus segredos. Agora imagine que dentro dessa joia arquitetônica existe uma biblioteca que contém mais de 7.000 livros, incluindo edições raras datadas do século XVI. Este lugar não é apenas um castelo, é um verdadeiro mundo, escondendo muitas histórias e mistérios que estão apenas esperando para serem descobertos. O castelo de Frederiksborg, que se ergue sobre 35.000 metros quadrados, é uma verdadeira obra-prima do Renascimento. Mas o que surpreende é que sua construção começou no século XVI e o castelo foi reformado diversas vezes para se adequar aos gostos em mudança da família real. Imagine como eram os bailes reais que aconteciam neste majestoso palácio, onde centenas de convidados dançavam ao som da música que ecoava pelos luxuosos salões. Mas isso não é tudo. O castelo é cercado por um pitoresco parque que se estende por mais de 12 hectares. Aqui você encontrará não apenas jardins bem cuidados, mas também lagos artificiais, cujas águas refletem as magníficas fachadas do castelo. Você sabia que neste parque crescem árvores que foram plantadas há mais de 100 anos? E aqui começa o verdadeiro absurdo. O castelo abriga mais de 200.000 itens expostos, incluindo pinturas, tapeçarias e peças de arte que contam a história da vida dos monarcas dinamarqueses. Por exemplo, os retratos de reis e rainhas, feitos por artistas renomados, abrangem séculos inteiros de história. Mas você não vai acreditar que em uma das salas do castelo está a maior coleção de retratos do mundo dedicada à família real. Este salão, onde cada pintura parece sussurrar sobre tempos passados, atrai turistas de todo o mundo. E sabe o que é mais surpreendente? Neste castelo foi fundada uma das primeiras escolas de arte da Dinamarca, o que ressalta seu significado cultural. O castelo de Cochem, situado às margens do rio Mosela, tem uma altura de 60 metros e encanta com sua arquitetura. Imagine que ele foi construído no local onde, na Idade Média, havia antigas fortificações. Além disso, suas paredes guardam histórias que fazem o coração bater mais forte. Cada pedra do castelo lembra batalhas antigas e heróis que defenderam essas terras. Você sabia que, no século XIV, o castelo se tornou a residência dos condes de Cochem? Eles não apenas governaram essas terras, mas também desenvolveram ativamente o comércio, o que fez a região prosperar. Mas isso não é tudo. No século XVIII, o castelo foi abandonado e começou a se deteriorar, até ser restaurado no século XIX pelo arquiteto Wilhelm Hundertwasser. Esse processo levou nada menos que 8 anos e o resultado surpreendeu a todos. O castelo voltou a brilhar como antigamente. E agora imagine isto. O castelo de Cochem se tornou um local para diversos eventos culturais e festivais, atraindo dezenas de milhares de turistas todos os anos.
Exibições únicas e concertos em sua área criam uma atmosfera mágica que parece transportar você para outra época. E o que mais surpreende é que o castelo oferece aos turistas a oportunidade de subir até o mirante, de onde se tem uma vista deslumbrante do Vale do Mosela e das vinhas ao redor. A altura do mirante é de 30 metros e é o lugar perfeito para fotos memoráveis. Os detalhes arquitetônicos do castelo de Chambord impressionam por suas dimensões. Sua área total supera 120 mil metros quadrados. É como se você colocasse uma aldeia inteira dentro de suas paredes. E o que realmente surpreende é que o castelo possui 365 cômodos, mas apenas 8 deles foram destinados à habitação. No centro do castelo encontra-se a famosa escada em espiral dupla, que é fácil de confundir com uma obra de arte. Essa escada permite que 2 pessoas subam e desçam ao mesmo tempo, sem se encontrarem. Como isso é possível? A questão é que a escada possui 2 degraus separados que se entrelaçam. Mas isso não é tudo. O castelo é cercado por um imenso parque com mais de 15 mil hectares. É uma área onde habitam diversas espécies de animais selvagens, incluindo cervos e javalis. Imagine-se passeando pela floresta, onde cada passo pode levar a um encontro com um animal selvagem que um dia poderia ter sido parte da caça real. Curiosamente, a construção do castelo começou no século XV e durou quase 30 anos. Isso significa que durante sua criação, centenas de mestres e artistas trabalharam no local, colocando sua alma em cada detalhe. E entre eles estava o próprio Leonardo da Vinci, que, segundo rumores, fez consultas sobre questões de arquitetura. Você já ouviu falar que o castelo de Chambord se tornou o modelo para muitas fábulas e filmes? Sua grandiosidade e atmosfera mística inspiraram muitos criadores ao redor do mundo. Por exemplo, este castelo serviu como locação para filmes históricos e até mesmo para animações. E um lugar como Chambord guarda segredos que esperam para serem revelados. Por exemplo, quantas passagens secretas realmente estão escondidas atrás de suas paredes? Castelo O Königsburg, situado a 800 metros de altura, atrai a atenção não apenas por sua arquitetura, mas também pelas incríveis lendas associadas a ele. Você sabia que em suas paredes estavam guardados os segredos dos alquimistas medievais que buscavam a pedra filosofal? Seus métodos eram tão complexos que até os cientistas modernos ainda não conseguem desvendar completamente todos os mistérios relacionados a esses experimentos. Após a restauração no século XIX, o castelo foi transformado em uma verdadeira fortaleza, cercada por poderosas muralhas e torres de defesa. Mas isso não é o mais emocionante. Em seu interior, podem ser encontrados objetos que um dia pertenceram ao imperador Guilherme II. Imagine que nessas salas ocorreram reuniões e negociações de grande importância que mudaram o curso da história. E aqui começa o verdadeiro absurdo. No castelo O Königsburg, existem túneis subterrâneos que, segundo rumores, o conectam a outros castelos da região. Imagine como, na Idade Média, os cavaleiros se deslocavam por esses caminhos secretos para evitar inimigos ou participar de encontros clandestinos. Esses túneis
com extensão de até vários quilômetros, ainda não foram totalmente explorados e seus mistérios aguardam seus desbravadores. Todos os anos, o castelo recebe mais de 100.000 visitantes ansiosos para tocar sua história e desvendar seus segredos. É interessante notar que, para construir tal fortaleza, foram utilizados mais de 300 toneladas de pedra. Mas isso não é tudo. No castelo, preservam-se frescos únicos que retratam cenas de caça criados há mais de 100 anos. O castelo Eilean-Donan, situado em uma ilha rochosa e cercado pelas águas de 3 lochs, foi construído no século XIII. Você sabia que seu nome se traduz como Ilha de São Donan? Mas isso é apenas o começo de seus mistérios. Cada pedra desse castelo guarda segredos relacionados ao clã MacRae. Esses líderes escoceses eram conhecidos por sua bravura, e sua luta pela independência contra os invasores ingleses se tornou parte do mito nacional. O castelo foi destruído no século XVIII, mas sua reconstrução no início do século XX foi uma verdadeira sensação, atraindo a atenção não só de historiadores, mas também de cineastas. Mas o que realmente surpreende é que no castelo se preservaram não apenas detalhes arquitetônicos, mas também artefatos únicos, como espadas antigas e armaduras, que foram encontrados durante escavações. Esses objetos podem contar sobre as batalhas que aconteceram nessas terras e sobre a vida dos guerreiros que defendiam suas terras. E agora, imagine que no castelo aconteciam reuniões secretas onde se decidiam os destinos de clãs inteiros. Esses encontros frequentemente ocorriam à luz de velas em salas escuras, onde cada sussurro poderia ser decisivo. E você sabia que o castelo Eilean-Donan serviu de cenário para muitos filmes, incluindo Harry Potter e Crepúsculo? Seu visual inconfundível continua a inspirar artistas e sonhadores ao redor do mundo. Dentro do castelo, você encontrará não apenas obras de arte, mas também documentos históricos que podem contar sobre a vida e a cultura da Escócia. Por exemplo, registros de batalhas em que o clã MacRae demonstrou sua bravura e estratégia podem mostrar como essas pessoas sobreviveram em condições de constante ameaça. E aqui está o mais intrigante. O castelo Eilean-Donan se tornou um dos castelos mais fotografados do mundo, atraindo mais de 100.000 turistas anualmente. Não acredita? Confira você mesmo. Você sabe o que torna o castelo de Trakai tão incomum? Ele foi construído em uma ilha cercada pelas águas do lago Galve, criando a impressão de que flutua sobre a água. Não é apenas uma imagem bonita. O castelo foi uma fortaleza estrategicamente importante, protegendo as rotas comerciais e as fronteiras do Grande Ducado da Lituânia. Imagine como, no século XIV, aqui aconteciam celebrações e banquetes onde cavaleiros armados se reuniam e nobres convidados se sentavam à mesa. As paredes do castelo, com até 20 metros de altura, guardam inúmeras lendas e mistérios. Foi aqui, segundo as tradições, que se escondia uma princesa misteriosa que aguardava seu herói. Mas isso não é tudo. Dentro do castelo existem museus únicos, onde você pode ver armaduras e armas medievais.
e, em uma das salas, até são realizadas exposições dedicadas à história de Trakai. Sabe o que mais impressiona? Cada pedra do castelo tem sua própria história, e algumas delas foram trazidas de países distantes, como Alemanha e Polônia. O castelo de Trakai também é famoso por seu estilo arquitetônico único, que combina elementos do gótico e do renascimento. 18 torres circulares e inúmeras janelas em arco tornam-no visualmente atraente e enigmático. E agora imagine que, em diferentes épocas, não apenas príncipes lituanos viveram neste castelo, mas também reis poloneses, criando uma surpreendente mistura de culturas. Quer saber como o castelo sobreviveu a inúmeras guerras e cercos? Um dos segredos de sua sobrevivência foram as grossas paredes, que o protegeram de inimigos ao longo dos séculos. Além disso, o próprio castelo estava cercado de água, o que dificultava o acesso aos inimigos. O mais impressionante é que nos dias de hoje, o castelo de Trakai continua a atrair turistas, recebendo anualmente mais de 100 mil visitantes que desejam tocar sua rica história. O Castelo de Bojnice, construído no século IX, é conhecido por suas formas de conto de fadas, que lembram ilustrações de livros infantis. Mas não é apenas a sua beleza que atrai a atenção. Aqui se preservam elementos únicos da arquitetura, como janelas esculpidas e majestosas torres que atingem a altura de 32 metros. Entre as muitas lendas sobre o castelo, uma das mais fascinantes é a do fantasma da Dama Branca, que, segundo rumores, vagueia pelos corredores. Dizem que ela era filha de um barão local e desapareceu em circunstâncias misteriosas. Sabe o que torna essa história ainda mais intrigante? Muitos visitantes afirmam sentir sua presença ao passar pelos antigos espelhos. O castelo não só atrai turistas, mas também se torna palco para diversos eventos culturais. Por exemplo, anualmente, aqui acontece um festival internacional de música clássica, que reúne músicos de todo o mundo. Imagine o som de violinos e pianos ao fundo da magnífica arquitetura e da verdura do parque que rodeia o castelo. É interessante notar que no final do século XIX, o castelo foi reestruturado pelo conde Joseph Pallavicini, que adicionou elementos do neogótico e do neo-renascimento. Isso fez de Bojnice um dos mais notáveis exemplos de mistura de estilos na Europa Central. E você sabe quanto tempo durou essa reestruturação? Inteiros 15 anos. Todos os anos, o castelo recebe mais de 100 mil turistas, o que o torna um dos destinos turísticos mais visitados da Eslováquia. E isso não é surpreendente. A diversidade de seus estilos arquitetônicos e da natureza ao redor cria uma atmosfera ímpar. Mas o que realmente impressiona é que o castelo possui um lago próprio, que não só embeleza a área, mas também abriga aves raras, como o cisne negro. O castelo de Schwerin impressiona com sua grandiosidade. Sua altura ultrapassa 32 metros e as paredes são adornadas com incríveis relevos. Não se trata apenas de um castelo, mas de uma verdadeira fortaleza,
cercada pelo profundo lago Schwerin, que reflete seu contorno, criando uma vista mágica. Cada sala dentro do castelo guarda verdadeiros tesouros, pinturas antigas, móveis e até uma coleção única de porcelana, composta por mais de 500 itens. A atenção não se volta apenas para o interior, mas também para os magníficos vitrais, que contam histórias sobre cavaleiros e reis. Mas isso não é tudo. Nos porões do castelo existem corredores secretos, onde outrora se esconderam tesouros e documentos confidenciais. Dizem que alguns desses corredores levam a outros importantes locais históricos da cidade. Você sabia que, em meados do século XVIII, o castelo quase foi completamente consumido pelo fogo, mas foi restaurado com a ajuda de mais de 300 operários? Agora imagine que todos os fins de semana o castelo atrai milhares de turistas ansiosos para desvendar seus mistérios. Eles podem desfrutar não apenas da arquitetura, mas também dos pitorescos jardins, que ocupam uma área de quase 30 hectares. Sabe o que é mais surpreendente? Neste castelo ainda são realizados verdadeiros bailes reais, onde é possível ver como é a vida em luxo e esplendor. O castelo de Liechtenstein, que se ergue sobre um penhasco a 400 metros de altura, parece ter saído das páginas de um conto de fadas. Foi construído no século IX e serviu de lar para cavaleiros que não apenas defendiam suas terras, mas também criavam verdadeiras epopeias sobre seus feitos. As paredes do castelo estão adornadas com brasões que contam histórias de batalhas e vitórias. E agora, imagine isso. No século XII, o castelo estava praticamente abandonado e em ruínas, mas sua restauração começou apenas no século XVIII, quando o arquiteto Johann Nepomuk von Liechtenstein se lançou em um grandioso projeto. Mas isso não é a parte mais estranha. No século XX, o castelo se tornou não apenas uma residência privada, mas também um museu onde estão expostas relíquias da Era dos Cavaleiros. Você sabia que há algo ainda mais surpreendente? O castelo preservou seus elementos originais, como antigas escadarias de pedra e vigas de madeira, que não passaram por reformas há mais de 300 anos. Preste atenção nas vistas pitorescas que se abrem de suas plataformas de observação. Em um dia claro, é possível ver vales que se estendem por dezenas de quilômetros. Todos os anos, mais de 100.000 turistas vêm aqui em busca de conhecer os mistérios e lendas medievais associados a este lugar. E agora imagine que dentro do castelo existem até passagens secretas que moradores locais relataram ao longo dos séculos e que, segundo rumores, levam a catacumbas abandonadas. O castelo de Liechtenstein não é apenas uma maravilha arquitetônica, mas também um tesouro de mitos e histórias que continuam até hoje. Cada canto do Castelo Sforza respira história. Imagine que aqui ocorreram batalhas que mudaram o curso dos eventos na Europa. As paredes dessa grandiosa construção, erguida no século XV, alcançam espessuras de até 30 metros. Sabe o que é ainda mais intrigante? Dentro do castelo encontra-se uma das maiores coleções de obras de arte, incluindo trabalhos de mestres como Leonardo da Vinci e Michelangelo. Essas obras-primas estão preservadas em museus localizados dentro das paredes do castelo.
onde cada espondo conta sua história única. Mas isso não é tudo. O castelo é rodeado por um magnífico parque que cobre uma área de cerca de 40 hectares. Você já passeou por vastos espaços verdes como esses, onde cada passo pode revelar algo novo? E aqui começa a verdadeira loucura. Em uma das salas do castelo, é possível espiar um calabouço, onde outrora eram mantidos prisioneiros. Imagine como eles passavam seus dias na escuridão, aguardando a libertação ou, ao contrário, permanecendo para sempre dentro dessas paredes. E sabe o que mais é impressionante? O Castelo Sforza não foi apenas uma residência, mas também uma fortaleza que protegia Milão de inimigos. Suas poderosas torres e muralhas resistiram a numerosos cercos, incluindo um dos mais famosos, quando Napoleão conquistou a cidade no século XVIII. Cada pedra aqui guarda segredos que aguardam para ser revelados. O Castelo Sforza não é apenas arquitetura, é um portal para o passado, onde se pode sentir o sopro da história. O Castelo de Matsumoto, conhecido como o Castelo Negro, impressiona por suas dimensões e arquitetura. Sua altura atinge 6 andares e as paredes são feitas de madeira escura, o que cria uma sensação de mistério. Imagine como, em seus salões, samurais se reuniam, preparando-se para batalhas. Esta fortaleza foi construída no século XVI e seu design é único, uma combinação de funções defensivas e residenciais. As paredes do castelo têm uma espessura de até 3 metros, o que o tornava praticamente impenetrável para os inimigos. E agora, o mais emocionante: o castelo não apenas protegia, mas também servia de moradia para os samurais e suas famílias. Além disso, ao redor do castelo estão localizados pitorescos lagos que refletem seus contornos. Esses lagos não apenas serviam como proteção, mas também forneciam água para os moradores. Você sabia que, durante a floração das cerejeiras, o castelo se torna especialmente popular entre os turistas? Esta visão é hipnotizante. Milhares de flores rosas, combinadas com as paredes negras, criam uma imagem inesquecível. E agora, imagine que durante a Segunda Guerra Mundial, o castelo estava à beira da destruição. Mas os moradores locais se uniram para salvá-lo, e esse esforço se tornou um símbolo de resistência e amor pela sua cultura. A restauração do castelo foi concluída em 2007 e, desde então, ele se tornou um patrimônio cultural do Japão. Mas isso não é tudo. O castelo de Matsumoto guarda muitos segredos e lendas. Por exemplo, existe um mito sobre o fantasma de um samurai que pode aparecer nas noites de lua cheia. Todos os anos, milhares de turistas vêm aqui para saber mais sobre essas histórias. Dentro do castelo, é possível ver antiguidades que contam sobre a vida de seus habitantes. Por exemplo, uma das descobertas mais valiosas é uma espada samurai que foi encontrada em uma das paredes. Castelo de Neuschwanstein, cuja altura atinge 17 andares, parece ter saído das páginas de um conto de fadas. Suas torres brancas e cúpulas brilham contra o fundo das florestas verdes da Baviera. E sua arquitetura única inspirou os criadores dos filmes mais famosos da Disney. Um fato curioso: o castelo foi construído por ordem do rei Luís II,
que sonhava em criar o palácio perfeito, mas nunca o completou. Dentro do castelo, os visitantes são surpreendidos por afrescos que retratam lendas e mitos de cavaleiros. São mais de 80 ao todo. Cada salão é cuidadosamente planejado. Por exemplo, na Sala das Canções, há 88 luminárias que criam uma atmosfera mágica. Mas isso não é tudo. O castelo possui até uma caverna, feita em estilo romântico, onde a música toca, criando um efeito de verdadeira magia. Você sabia que acontece quando a luz incide nas paredes do castelo em um determinado horário do dia? Isso cria o efeito de quadros vivos, que mudam a cada hora. E agora imagine que neste castelo existem portas e corredores secretos, cuja existência é conhecida apenas pelos exploradores mais audaciosos. E aqui começa o verdadeiro absurdo. O castelo de Neuschwanstein foi inspirado não apenas em contos de fadas, mas também em ideias sobre o glorioso passado da Alemanha. O rei Luís II, conhecido como o Rei Louco, era obcecado por romances cavaleirescos e seu castelo tornou-se a personificação desses sonhos. No final, o castelo atrai mais de 1 milhão de turistas anualmente, tornando-se um dos monumentos culturais mais visitados da Europa. Mas sabe o que é mais surpreendente? Todas essas maravilhas foram construídas sem o uso de tecnologias modernas, apenas trabalho manual e paixão pela arte. O castelo de Osaka, erguido no século XVI, foi um centro estratégico do Japão. Suas dimensões impressionam. A área do castelo ultrapassa 100 mil metros quadrados e suas paredes atingem uma altura de 9 metros. Mas isso é apenas o começo de sua história fascinante. Imagine os ecos das espadas e os passos dos samurais se preparando para a batalha em seus salões. O castelo sobreviveu a numerosos cercos, incluindo o famoso cerco do século XVI, quando suas paredes foram testemunhas de combates ferozes. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Após ser destruído, sua reconstrução levou mais de 30 anos. Mas isso ainda não é tudo. O castelo foi embelezado não apenas por suas maravilhas arquitetônicas, mas também por magníficas composições de jardins que ocupam uma área de 30 mil metros quadrados. Esses jardins são conhecidos por suas cerejeiras em flor, que atraem milhares de turistas todos os anos. Sabe o que é ainda mais impressionante? Dentro do castelo, há um museu que abriga artefatos, incluindo armaduras de samurai e espadas que um dia pertenceram a grandes guerreiros. Curiosamente, o castelo de Osaka sobreviveu a muitos desastres naturais, incluindo terremotos e guerras, mas a cada vez ressurgia como uma fênix das cinzas. No seu centro, há um mirante a 30 metros de altura, de onde se tem uma vista deslumbrante da cidade. Mas o mais surpreendente é que o castelo era cercado por um fosso de até 30 metros de largura, que servia não apenas como proteção, mas também como um elemento estético da paisagem. Castelo de Caernarfon, construído no final do século XIII, ocupa uma área de quase 2 hectares. Esta fortaleza se tornou um símbolo de poder e grandeza, e suas paredes atingem alturas de até 30 metros.
Imagine como elas refletem a luz, criando um poderoso efeito visual. Mas isso não é tudo. O castelo foi projetado para resistir a cercos e suas paredes têm espessura de até 3 metros. No interior, há 8 torres, cada uma com sua própria função. Você já se imaginou em um lugar onde verdadeiros cavaleiros atuaram? Cada canto do castelo é impregnado de história. Por exemplo, o salão para a coroação do príncipe de Gales, que foi construído especialmente para essa cerimônia em 1337. Esse momento se tornou um marco importante na história do Reino Unido. Pela primeira vez, a coroação ocorreu no castelo, e não em Londres. E agora, imagine isto. No castelo, não apenas elementos arquitetônicos foram preservados, mas também artefatos únicos, como moedas medievais e armas. Essas descobertas oferecem uma visão sobre a vida na Idade Média e como as pessoas sobreviveram sob a constante ameaça de ataques. E o que é ainda mais intrigante, o castelo de Caernarfon foi palco de muitos eventos históricos, incluindo batalhas e coroações, e até hoje atrai milhares de turistas todos os anos. 80 mil visitantes exploram anualmente seus mistérios e enigmas. E aqui está mais um fato empolgante. Devido à sua arquitetura única, o castelo foi incluído na lista de Patrimônio Mundial da Unesco em 1986. Como ele conseguiu preservar sua beleza ao longo de tantos séculos?